É uma satisfação estar com vocês aqui hoje e espero que possamos passar uma tarde agradável avaliando a questão da mediunidade sob uma ótica diferente da que nós costumeiramente temos o hábito de avaliar. É muito comum a gente falar das questões mediúnicas, né, de como se proceder numa reunião mediúnica, como se proceder, qual o comportamento do médium. Quando o Vicente me propôs desenvolver esse tema, desenvolver esse seminário, eu já tinha um seminário pronto e que não tinha sido feito aqui em Valadares, sobre mediunidade. E comecei a rever o material e durante esse processo alguma coisa me falava que não era aquilo. Tinha tudo que todo mundo gosta de ouvir, mas de repente eu entendi que não era aquilo que precisava ser dito. Então eu comecei a buscar o que fazer. Vou reformular um antigo trabalho ou vou fazer um trabalho novo? E optei por fazer um trabalho novo com aquilo que a gente tem de mais importante nos dias atuais, que é a busca do autoconhecimento. E aí entendemos de usar o autoconhecimento e trazer isso para a prática da mediunidade com o objetivo de ampliar a nossa percepção de nós mesmos, ao mesmo tempo em que, através dessa maior percepção de nós mesmos, nós possamos ter uma melhor abordagem da prática mediúnica. Até porque não existe uma prática mediúnica adequada se o médium não for uma pessoa trabalhada. E quando eu digo trabalhada, é no sentido de se conhecer bem. Como eu vou identificar os sentimentos, os pensamentos, as emoções de uma entidade que se aproxima, se eu pouco tenho conhecimento dos meus sentimentos, das minhas emoções e não sei lidar com o que eu sinto. Então é importante que nós comecemos a analisar isso para que nós possamos ter realmente médiuns trabalhando com mais qualidade. Então vamos lá. Para desenvolver a mediunidade, é necessário inicialmente aprender a comunicar-se com os próprios sentimentos, para a partir daí entrar em contato com os de outras pessoas, encarnadas ou não. O Criador guia suas criaturas utilizando a capacidade intelectual delas de avaliar o seu reino íntimo. Então, como trabalhar com o sentimento alheio, seja dos espíritos, seja dos encarnados, se nós não damos conta dos nossos? Como compreender o sentimento dos espíritos? Como compreender o sentimento dos outros se nós não compreendemos os nossos? Então, é muito importante que nós usemos o nosso conhecimento das coisas, a nossa capacidade intelectual, para investigarmos a nossa sensibilidade, para darmos nome àquilo que sentimos, para começarmos a nos perceber melhor. Kardec, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, nos fala que toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem, ou seja, está no homem, faz parte, integra o ser humano. E, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontram alguns rudimentos dela. Então, todos nós que aqui estamos, somos médiuns. Tudo que nós vamos dizer aqui serve para qualquer um dos aqui presentes, encarnados e ou desencarnados. Porque nós temos uma outra plateia aqui junto com vocês, né? Que alguns podem ver e outros não.
mas nós temos uma plateia muito maior do que essa nos assistindo. Portanto, é muito importante que nós entendamos que, em alguma proporção, cada um de nós é um instrumento. É um instrumento de Deus em benefício da vida. É um instrumento de Deus em benefício de auxiliar os nossos irmãos de jornada, os nossos companheiros de jornada. Até porque cada um de nós está aqui com uma missão. E a missão primordial de todo ser humano é servir. Mas para servir, nós precisamos separar a palavra servir. Precisamos ser para servir. Então, antes de servir, nós precisamos ser. Para servir bem, nós precisamos ser. E para ser, a gente tem que se conhecer. Ser bom. Então, nós vamos abordar alguns tópicos. Esses tópicos são assuntos individualizados. E durante esses tópicos, nós vamos trazer um pensamento do livro dos médiuns e a abordagem do assunto. Tá? Então, no livro dos médiuns, nós vamos ver a seguinte colocação. É preciso convir também que o orgulho frequentemente é estimulado no médium por aqueles que o cercam. Se tem faculdades um pouco transcendentais, é procurado e louvado. Crê-se indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando presta o seu concurso. Então é muito comum, quando nós começamos a ser agraciados com o comentário alheio daquilo que nós fizemos, nós ficarmos envaidecidos, ficarmos orgulhosos daquilo que estamos fazendo. Ora, quando nós estamos num trabalho cuja finalidade é auxiliar, é fazer a caridade, porque a mediunidade é uma forma de fazer a caridade, não temos que nos envaidecer daquilo que estamos fazendo. Temos que ter sim a consciência de estarmos fazendo o melhor ao nosso alcance em benefício de quem quer que seja, encarnado ou desencarnado, porque o médium não trabalha só para os desencarnados. Ele trabalha também para os encarnados, quando, por exemplo, nós atuamos num processo de desobsessão. Nós estamos beneficiando um encarnado obsidiado e tratando um desencarnado doente. Porque um obsessor é um desencarnado doente, quando a obsessão é de desencarnado para encarnado. E ele necessita, então, de uma abordagem terapêutica, que é procedida nas reuniões de ordem mediúnica. Então, é bom que nós tenhamos essa humildade de reconhecer o que de repente é de fato ser bom. E que para ser bom nós não precisamos ter vaidade da bondade que temos. Precisamos ter consciência daquilo que estamos fazendo. Ser bom é olhar as coisas e as pessoas com os olhos do amor. Não é só o que nós fazemos, é como nós nos aproximamos. É olhar as coisas e as pessoas com os olhos do amor. É ter amor nos olhos, mas ter amor também das nossas ações, da nossa atitude. É ter uma presença que irradie sensibilidade, que irradie afeto, que irradie carinho, que traga as pessoas para um outro nível de sensação e de sentimento. A criatura que aprendeu a ver tudo com bons olhos consegue perceber que todas as ocorrências da vida estão caminhando para uma renovação enriquecedora. No universo, nada acontece que não tenha uma finalidade útil e providencial. E aí nós vamos encontrar as pessoas, no nosso momento atual, tristes, preocupadas com o destino da humanidade. Para onde nós estamos encaminhando?
E é muito comum ouvir falas de pessimismo. No entanto, nós estamos vivenciando um momento de transição. E se nós formos vasculhar a história, todos os momentos de transição na história refletem mudanças marcantes para toda a sociedade, para toda a humanidade. Então são momentos de ebulição, porque nós estamos saindo de um estado para entrar num outro estado. Estamos revendo posturas para iniciarmos posturas melhores e diferentes. Os bons espíritos nos falam da transição planetária. E essa transição planetária já vem ocorrendo desde o início do século passado. E vai continuar. E nós estamos vendo chegar ou aportarem na Terra espíritos que não estão ligados afetivamente a nós, para auxiliarem nesse processo. Mas nós também estamos vendo saírem daqui espíritos que não têm mais condição de tentar novas experiências na Terra. E aí, aqueles que ainda se encontram aqui, voltados para o mal, voltados para a negatividade, tendem a fazer todo um rebuliço para ver se atraem mais gente para o seu lado. Daí toda essa movimentação estranha que a gente vê, todas essas coisas esquisitas que acontecem, que há um tempo serve para atrair pessoas para o lado negativo, mas também fazem com que as pessoas possam refletir no que pode ser feito para melhorarem-se mais e para ajudar no processo de transformação de si mesmas para transformarmos a terra em que vivemos. Então, nós estamos caminhando para uma renovação enriquecedora. E essa renovação enriquecedora passa pela renovação de cada indivíduo. Cada um de nós está vivendo um processo de renovação, de reestruturação de valores. Há uma diferença entre bondade e desatenção às necessidades pessoais. Porque às vezes a gente confunde, né? Ser bom. Então, ser bom é aquele indivíduo que faz tudo pelos outros. E o que faz por si mesmo? O que tem feito por si mesmo? Que abre mão de tudo em benefício dos outros. E assim nós temos muita gente que, em prol de ser bom, esquece de si. É bom para os outros e não é bom para si mesmo. Faz um bem imenso para fora e muitas vezes acaba fazendo mal para dentro. Ah, mas como se eu faço bem para fora e estou fazendo mal para dentro? Porque quando eu não tenho respeito por mim mesmo, quando eu não tenho respeito pelo meu modo de ser, quando para fazer o bem pelos outros eu me prejudico, é preciso rever a qualidade do bem ou o tipo de bem que nós estamos fazendo. Então, ser bom não é ter uma vida associada à autonegação ou autonegligência, nem mesmo ajustar-se obsessivamente às exigências e necessidades dos outros. Então ser bom exige também de nós um critério de avaliação, de autoasserção, de autopercepção. Eu preciso ser bom também para mim. Não basta ser bom para os outros. É necessário que nós sejamos bons para nós também. Quanto melhor eu me conduzir, quanto melhor eu me cuidar, quanto melhor eu me cuidar, mais fácil cuidar do outro. Quanto melhor eu me compreender, mais fácil compreender o outro. Quanto melhor eu reconhecer os meus sentimentos, as minhas emoções, mais fácil reconhecer as dos outros.
e compreender o movimento do outro, porque eu entendo o movimento que eu faço. Acima de tudo, o bondoso conhece e defende os próprios direitos, ou seja, sabe cuidar de si mesmo. Esse é o indivíduo que realmente sabe o que faz. Faz o bem, mas tem postura, tem presença. Ele não se deixa abater, porque é muito comum a gente observar, quando a gente conversa e convive com muitas pessoas, é comum as pessoas chegarem para reclamar. Então eu conheço várias pessoas que são muito boas, mas de repente chega assim: mas meus filhos são ingratos. Foi boa para os filhos a vida inteira. Meus filhos são ingratos. Por que os filhos são ingratos? São ingratos porque não estão correspondendo às expectativas daquela pessoa. E quando é que filho precisa corresponder à expectativa de pai e de mãe? Não precisa. Não precisa. A partir do momento que eles têm autonomia, que é o que quer dizer autonomia? Capacidade de se guiarem por si mesmos, de se sustentarem, de se manterem, a vida é o limite para eles. Eles têm que ir, eles têm que partir. Mas, muitas vezes, os pais bonzinhos engessam as pernas dos filhos e os filhos não crescem. Eles não saem de casa. Então, nós estamos vivendo uma geração atual onde filhos atingem 40 anos ainda sob as barras das saias das mães e das calças dos pais. Onde os pais continuam sustentando um filho que tinha que estar se sustentando. Bonzinhos. São excelentes, mas estão engessando a perna dos filhos e estão se comprometendo. É muito importante que o filho saiba o pai ter descanso, porque passou uma vida criando o filho, educando, lutando, e tem que ter o tempo para poder cuidar de si mesmo. Né? Agora, eu vou cuidar de mim, porque eu já cuidei de você está lutando, você já está fazendo a sua vida, agora eu vou cuidar da minha. O que eu fiz a vida toda serve para eu também ter algum proveito, tirar algum partido de toda a minha luta, de todo o meu sacrifício. Aí o filho continua dentro de casa. E ele não se livra daquilo. Então vira uma gaiola, onde tem prisioneiros dos pais e prisioneiros dos filhos. Porque a gente não dá liberdade, a gente é bonzinho demais e não ajuda eles a crescerem. Então saber cuidar de si mesmo é muito importante. Cuidar de si não quer dizer eu antes de tudo, mas com certeza significa eu também. A expressão cuidar de si não deriva do egoísmo ou do orgulho, mas traduz o dever de amar a criatura que temos responsabilidade de amparar nós mesmos. Sabe, a criatura que nós mais precisamos amparar somos nós mesmos. Nós estamos aqui, cada um, vivendo uma encarnação da qual nós temos que dar conta. Estamos vivendo um processo de vida onde nós precisamos amadurecer nosso senso ético, nosso senso moral, desenvolver valores. Saímos com um projeto de vida da espiritualidade, entramos nesse curso que é a vida, e vamos chegar ao término dela de que forma? Se nós não cuidarmos desse ser que somos nós mesmos. Aí vocês podem perguntar assim, mas o que você está falando? O que tem a ver com a mediunidade? Se você não sabe cuidar de si mesmo, você não sabe administrar uma comunicação espiritual.
Se você não tem responsabilidade por esse corpo, pelo seu intelecto, pela sua sensibilidade, como se responsabilizar por uma sensibilidade, um intelecto, um perispírito estranho que se acopla em você para que possa dizer aquilo que é necessário, para que possa ser atendido, para que possa ser acolhido? Então a mediunidade tem tudo a ver com a nossa essência. Até porque a mediunidade está conosco desde a forma embrionária. Nós vamos ver, Kardec nos mostra que é uma predisposição física. É uma predisposição que está na nossa alma, mas também está no nosso corpo. E para reconhecer a melhor maneira de usar essa predisposição, nós temos que reconhecer o ser que está sendo o usuário disso. E esse primeiro ser somos nós. O instrumento, o usuário maior, somos nós. É preciso convir também que o orgulho frequentemente é estimulado no médium por aqueles que o cercam. Então, muitas vezes, essa questão de a gente ser bonzinho, as pessoas vêm, adoçam, adulam, e a gente fica muito orgulhoso, e isso não é bom. Orgulho, vaidade, presunção, tiram a gente do eixo. É que nem uma bebida. Quando você toma uma bebida alcoólica, você está buscando um mecanismo de alienação. Porque a bebida aliena. Ela te tira do seu eixo. Eu vou me alegrar, vou tomar uma para me alegrar. Porque conscientemente você não consegue se alegrar. Então você precisa de algo que te aliene para você ficar alegre. Algo que apague a noção de responsabilidade, a percepção de si mesmo ou dos problemas, para que você se sinta à vontade, se sinta alegre. Então não é uma alegria de fato, não é uma alegria verdadeira. É você se roubando de si mesmo. Olha só que coisa interessante. É você se roubando de si mesmo. De ter consciência de si, de conseguir se alegrar a despeito dos problemas. Porque a felicidade não está vinculada à ausência de problemas. A felicidade está vinculada à consciência de si. Então, quanto mais consciência de mim eu tenho, mais fácil é ser feliz. Quanto menos isso, mais fácil ser infeliz. Então, é muito importante para cada um de nós saber dizer não posso, não concordo, não sei, não quero. Isso é preservar a nossa dignidade e o nosso respeito por nós mesmos. Na mediunidade eu posso fazer isso, dizer não posso, não quero, não sei, e por que não? Ninguém é obrigado a ser médium. Mas você não disse que é uma predisposição orgânica? E que também tem a questão espiritual? E se eu não for médium, ou melhor, se eu não trabalhar mediunicamente, então o que vai ser de mim? Aquilo que você quiser. Aquilo que você fizer. Porque você não precisa de uma mesa mediúnica para ser médium. O médium não precisa necessariamente desenvolver mediunidade, como muita gente prega. Desenvolver mediunidade não é ir para a mesa mediúnica, desenvolver a mediunidade, desenvolver consciência de si. Porque se eu tenho consciência de mim, eu tenho domínio de mim mesmo. E tendo domínio de mim mesmo, qualquer espírito só me sensibiliza se eu permitir.
E médium. Não é médium só em mesa mediúnica, diga-se passagem. Médium é médium 24 horas por dia, todos os dias da vida que tiver. Consequentemente, mesa mediúnica é uma circunstância. Nosso maior exercício de desenvolvimento mediúnico é o nosso exercício de viver. Com dignidade, com respeito por nós mesmos, com respeito pelo nosso irmão, e com isso, naturalmente, os mecanismos da mediunidade nos fazem interagir com a vida e com os espíritos de forma harmoniosa. Então, é uma crendice que precisa ser mudada, essa de que médium tem que ir para o centro espírita e desenvolver na mesa mediúnica. Médium é importante que esteja do centro espírita para tomar consciência de si, para tomar consciência da mediunidade que tem, para entender os mecanismos da mediunidade, que passam pelos mecanismos da própria mente do médium. Então, quando nós instituirmos um curso de mediunidade, esse curso de mediunidade tem que ser também um curso de ensinar o indivíduo a viver melhor consigo mesmo, a se suportar, a se tolerar, a entender a vida que tem, a entender os problemas, a compreender a si mesmo, porque aí sim ele vai estar desenvolvendo-se. E desenvolvendo-se a mediunidade segue, porque não é uma coisa à parte que eu pego e faço um treinamento com ela. Porque ela faz parte de mim, ela faz parte do meu corpo, ela faz parte da minha consciência, então é um treinamento de vida. É um treinamento de vida, é um treinamento para a vida. Para quê? Para viver melhor. Isso é mediunidade. É um treinamento para viver melhor. Com nós mesmos e com os outros. Não se pode confiar nos aplausos, porque eles podem ser retirados a qualquer momento. Então, o médium chega, alguém chega, mas que mediunidade bacana. Enche ele de gravetos, né? E ele fica crente que é o bambambam. Dá uma pisada na bola, só torce o pé para ver. O aplauso sai. E fica parecendo que foi um bandido que apareceu ali. Que você era um Deus num determinado momento, e aí arranca o seu pedestal e você fica a ver navios. Acontece com isso com a gente todo dia. No nosso trabalho, em casa, uma hora você está lá em cima, daí a pouco alguém passa uma rasteira, você está lá no chão. O que nós precisamos aprender é a nos defender das rasteiras, não dando valor aos aplausos. Recebê-los, sim, mas colocá-los no devido lugar, não deixar que isso faça com que o nosso ego fique grande demais. Porque tudo que a gente não precisa é ego grande, sabe? Tudo que a gente não precisa. Principalmente alguns tipos de ego, que precisa da aprovação do outro, que precisa do olhar do outro. Porque tem muita gente assim. Eu preciso do olhar do outro para validar o meu trabalho. Então, quando o outro valida o meu trabalho, eu fico inflado. Então, as pessoas que têm esse tipo de ego são as que menos precisam disso. Quer dizer, na intimidade ele sente necessidade disso, mas para o crescimento dele ele não precisa disso. Por isso é importante a gente buscar conhecer um pouco mais as diferenças de egos, as diferenças de personalidades, para saber com que nós estamos tratando, reconhecer a nossa, entender a nossa personalidade, a nossa maneira de ser, observar a do outro, entender a do outro, porque ninguém é igual a ninguém. Mesmo aqueles que têm o ego muito parecido, uma personalidade muito parecida, são diferentes. Então não dá para a gente colocar um padrão para que todos sigam. Se não dá para colocar isso na vida, na mediunidade também não.
E aí é que a gente encontra, por exemplo, trabalhos mediúnicos ou grupos mediúnicos em que os médiuns têm que estar dentro de um padrão, têm que agir por padrão, e não podem ser eles mesmos. É roubar o indivíduo de si mesmo para que seja uma cópia, por exemplo, do médium modelo. Então, às vezes, a gente encontra em alguns centros espíritas o médium modelo. Quem é o médium modelo? É aquele médium mais experiente. Aí todo mundo quer receber entidade do mesmo jeito que o médium modelo, ou o médium padrão, ou o médium mais festejado, ou mais experiente recebe. E perde a identidade de si. Perde a sua própria identidade como médium, ou custa descobrir sua própria identidade como médium. E tem medo de fazê-lo, porque tem medo também das represálias dos dirigentes de reunião mediúnica. Então, a individualidade precisa ser respeitada. Precisamos rever regras. O orgulhoso se precipita em satisfazer vontades caprichosas. Porque o orgulhoso, ele quer que as pessoas o vejam e tenham uma consideração especial. E para fazer isso, e para obter isso, muitas vezes ele busca fazer aquilo que os outros querem também. Então eu te adulo para que você me adule. Onde é que está a sinceridade aí? Onde é que fica a presença aí? Onde é que fica a espontaneidade? A mediunidade é uma coisa espontânea, ela não pode ser forçada. Então nós temos que agir com espontaneidade. O bondoso estimula a aprendizagem. Ser bom não quer dizer que devemos interferir ou ficar presos nos problemas dos outros. Ser bom é fazer escolhas ou tomar atitudes com compaixão, lançando mão da própria dignidade e ao mesmo tempo promovendo a dignidade alheia. Tenho consciência de mim. Eu posso abrir mão de determinada coisa em função de que eu estou pleno. E a partir daqui eu tenho condição de ajudar o outro a ter mais dignidade? Sim, então vamos fazê-lo. Autopercepção. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente o seu pensamento, ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium, no médium. Então, se o espírito transmite diretamente o pensamento, ou se esse pensamento passa por intermediário, que é o espírito do médium. Resposta: é o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir a notícia ao longe, e no fim do fio, uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. Então, toda comunicação mediúnica passa pelo espírito do médium. Então, o médium tem consciência, o médium tem o conhecimento de tudo aquilo que o Espírito fala. Quando é que o médium não tem essa consciência do Espírito? Quando ele for um médium mecânico, genuinamente mecânico. E hoje, cada dia mais, isso está mais raro, ou cada vez mais está mais raro. Na maioria das vezes, nós temos médiuns que são semimecânicos. Então, no semimecânico, ele tem conhecimento daquilo que o Espírito está escrevendo por seu intermédio. No intuitivo, o Espírito fala e nós captamos e escrevemos. Então, em todo ou durante todo o processo mediúnico, o médium tem consciência plena. Ah, mas não diz que tem um médium inconsciente? Sim. E o que é ser um médium inconsciente? Ser um médium inconsciente é simplesmente nós não lembrarmos, após a comunicação, daquilo que o Espírito disse.
aquilo que o Espírito falou por nosso intermédio, ou aquilo que ele fez por nosso intermédio. Isso é ser um médium inconsciente. A inconsciência se dá por não se lembrar do que ocorreu, mas durante o processo, a consciência é plena. Então não pode acontecer, por exemplo, de estar com uma pessoa do meu lado, eu sendo médium, o espírito tem vontade de dar um tapa na pessoa que está do lado, e eu dar esse tapa e dizer que foi o espírito, porque eu sou médium inconsciente. Na realidade, você somou a vontade do espírito de dar um tapa com a sua, que também estava com vontade, e deu um tapa no indivíduo, porque você sabia plenamente o que ele estava fazendo. E você era senhor de si para ter controle e não fazer aquilo. Mas a sua vontade também era de dar um tapa. Então você deu. Depois joga a culpa no espírito, que não está sozinho. E essa culpa é compartilhada. Mas vamos adiante. Então, os médiuns não precisam tomar uma postura de absoluta imobilidade, esperando a manifestação das personalidades desencarnadas, como se fosse um boneco suspenso por fios presos nas mãos de um especialista na arte dramática. Eles, de fato, participam efetivamente, pois são intermediários, visto que recebem, processam, interpretam e transmitem pensamentos, ideias, sensações auditivas ou visuais. Então, por que eu coloquei essa imagem? Essa imagem mostra o indivíduo tirando a sua face para olhar para dentro de si. Eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer a minha essência. E reconhecendo a minha essência, ter presença. Então a entidade, eu vou ficar lá igual um robozinho para receber a entidade. Não, você pode ficar naturalmente. Ah, não pode cruzar as mãos? Não pode cruzar os pés? Tem que estar de olhos fechados? Tem que estar de olhos abertos? Como estar? Como me posicionar? Como se sente bem? Postura de estar à vontade. Porque para trabalhar com a mediunidade precisamos estar livres, leves e soltos. Soltar os nossos problemas. Estar com os pensamentos leves, livres das amarras de qualquer coisa. E nos posicionarmos com tranquilidade, com serenidade. Deixar a mente aberta para receber. Não tem fórmula mágica. É você sair de si, deixar os seus problemas de lado, estar pronto para receber aquilo que venha, seja o que for. Consciente do poder que você tem, do domínio que você tem do seu próprio corpo, sem medo. Sem medo. Nós temos, desde o ano passado, final do ano passado, desenvolvido uma nova forma de trabalho nas nossas equipes mediúnicas nesta casa. Temos um grupo de estudo na quinta-feira e sempre conduzimos, desde que eu me entendo, né, estudando a doutrina, sempre estive participando de grupo de estudo sobre mediunidade. E entendia que primeiro o médium tinha que ter todo um conhecimento para depois ele adentrar a reunião mediúnica. E aí o que acontecia? A gente tanto falava sobre como é, que o médium via para a reunião com uma expectativa tremenda e às vezes inseguro e com medo de não dar conta. E essa expectativa, essa insegurança sempre foram fatores dificultadores, por não se achar pronto, por não se achar em condições. Então muita gente diz, não vou assumir não, porque eu acho que eu não estou em condições. E atualmente nós fazemos o seguinte, a pessoa está em grupo de estudo, ele tem a aula teórica e na reunião mediúnica nós pensamos sempre duas pessoas
para trazer para a reunião mediúnica, seja ele participante de primeira vez, seja ele participante de segunda, de terceira, de quarta, de 10ª, enésima vez. Ah, mas não vai quebrar a vibração? A gente prepara a pessoa. Todo mundo tem consciência, todo mundo tem responsabilidade. Nós não podemos fazer pouco caso da capacidade das pessoas de serem responsáveis, de serem coerentes. Ah, mas e a curiosidade? A gente trabalha com isso no dia a dia. Então, o que nós observamos? Ao invés de diminuir o ritmo, a intensidade e a potência do trabalho mediúnico, aumentou o ritmo, a intensidade e a potência do trabalho. Porque as pessoas vão com aquela vontade de conhecer e com a responsabilidade de ajudar. E vão desmistificando a mediunidade. Até que quando chegar o momento em que sejam chamados a darem passividade, estejam tranquilos, já não tem mais medo. Para que ter medo? Eu vejo isso aqui todo dia. Eu estou cansado de ver a entidade comunicar, agora minha vez, eu estou sentindo e está indo, e vai, pronto, acontece. Então é uma maneira de estar realmente reformulando conceitos, dando realmente importância ao ser humano, mais do que as fórmulas. Mais do que as fórmulas. Nas tarefas medianímicas ou mediúnicas, os sensitivos devem ter como base imprescindível a intuição e a inspiração provindas do reino da alma. Porém, não podem desconsiderar as sensações do próprio veículo físico para que haja um desenvolvimento integral e harmonioso da mediunidade. Então, é necessário que eu conheça as minhas próprias sensações. Sim, e hoje a gente observa que isso está muito difícil de acontecer. Para muita gente. Sabe por quê? Porque grande parte de nós temos tomado os remédios para não sentir. Remédio para não sentir tristeza, remédio para não sentir raiva, remédio para não sentir ansiedade, remédio para não sentir. E o que acontece? Se eu não sinto, eu não me conheço. Como entrar em contato com a minha essência se eu não conheço a minha forma de sentir? Se eu não tenho nem como, se eu não conheço, eu controlo como? Passa por remédio? Assim, mas tem que abolir os remédios? E eu digo, remédio é feito para tratar algo que está com cunho patológico. Mas hoje, as pessoas já chegam ao médico pedindo remédio para não sentir. E o pior, que encontra quem dê. Encontra quem dê. E aí, se eu não sinto, eu não desenvolvo o quê? Responsabilidade comigo. Se eu não sinto, eu não tenho consciência de mim mesmo. Se eu não tenho consciência de mim mesmo, eu não tenho controle de mim. Eu não tenho domínio de mim. Eu não tenho consciência de mim. E se eu não tenho isso, como eu posso pretender ter consciência dos outros? Como eu posso pretender ter controle dos outros? Como receber um espírito e ter controle sobre uma comunicação se eu não tenho controle sobre mim mesmo? Se eu não reconheço quais são as minhas sensações, porque eu não as tenho. Se eu não reconheço as minhas emoções, porque os remédios impedem. Como vou reconhecer o que não é meu? Se o que é meu eu não conheço. Como eu vou diferenciar uma coisa da outra? O que é meu do que é do espírito? Então nós estamos vivendo um momento em que as pessoas, nós, temos procurado alienação, ao invés de consciência. E nós estamos vivendo um período que nós mais precisamos dessa consciência.
E aí a gente joga consciência para os remédios, que não dão consciência a ninguém. O dia que remédio der consciência, aí nós não precisamos mais reencarnar. A gente só toma remédio. Vão ter consciência plena. Mas isso é fantasia. Isso é ilusão. É tanto que tem gente que está tomando remédio e ainda não está bem. Não consegue ficar bem. Por quê? Porque não basta. Não basta remédio para fazer alguém ficar bem. O remédio é uma peça no processo. Eu preciso fazer o meu caminho. Eu preciso fazer o meu papel. Esse é meu, é inalienável. Não tem como passar para ninguém, não tem como vender, não tem como dar. É meu. Quando há um equilíbrio entre o nosso eu espiritual e o nosso eu corporal, somos capazes de nos identificar com os espíritos comunicantes e, a partir daí, começamos a criar uma maior percepção do fenômeno mediúnico. Então, é importante isso, né? Entender o nosso eu espiritual, entender o nosso eu corporal. Ter consciência de nós mesmos. A autopercepção, que é essa consciência de nós mesmos, é o somatório de todas as impressões internas e externas ao mesmo tempo. Através dessa sensação generalizada, a criatura entra em contato com si mesma, podendo traduzir com certeza se é sua ou não a emoção registrada e de onde se origina. É a grande dificuldade dos médiuns de uma maneira geral. Como é que eu vou diferenciar o que é meu e o que é do espírito? Principalmente os médiuns intuitivos. Eu me lembro, e as pessoas que trabalham aqui conosco já conhecem essa história, mas como tem muita gente que não. Eu psicografo por intuição. Então, toda vez que eu psicografava, quando eu comecei, eu ficava naquela dúvida. O que é meu e o que não é meu? Porque todo o texto que eu escrevia, vinha a vontade de escrever, vinham as ideias, eu escrevendo, quando eu terminava, eu olhava assim, eu tenho condição de escrever isso. Não por vaidade não, mas eu sei do que eu dou conta de fazer, e eu dou conta de escrever um texto desse. E aí? É meu ou é dos espíritos? Não. Já que veio aqui numa reunião mediúnica e tal, vou deixar como sendo dos espíritos. Vou acreditar. Mas acreditava desacreditando. De repente eu estou criando mesmo texto pela vontade de escrever e tal. Até um dia em que em 1h30 eu psicografei 4 mensagens diferentes. 4 mensagens diferentes. Assuntos diferentes. Aí eu pensei comigo bem, bom, eu sou bom, mas não sou tanto. Eu dou conta, mas não de tudo isso. Né? Se fosse 2 só, ainda vai lá, mas 4. Eu gastaria muito mais tempo para produzir uma peça minha do que 1h30. Então estava claro ali que não era meu. Ficou claro para mim que não era meu. E dessa dificuldade, tanto médiuns intuitivos quanto médiuns psicofônicos vão encontrar o que é meu e o que não é meu. Então, para que nós saibamos o que é de cada um, nós precisamos primeiro ter um conhecimento, essa autopercepção, que é a percepção dos nossos sentimentos externos, das nossas sensações externas e das internas, para começarmos a perceber que tem alguma coisa que não nos pertence. A mente é a base no processo das comunicações espirituais, mas não podemos nos esquecer de que, além de registrar sentimentos, ideias e pensamentos da espiritualidade,
ela igualmente se manifesta através de uma linguagem corporal. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, eles ficam espalmados na nossa face, demarcados no nosso corpo. Às vezes a gente não fala, não diz verbalmente, mas existe uma coisa chamada linguagem não verbal, que é a linguagem corporal. Eu estou conversando com alguém, né, aqui, e os meus pés estão virados para a porta. O que significa? Estou com pressa de acabar a conversa, estou querendo ir embora, mas tem essa cara que está me atrapalhando. E assim são muitos comportamentos que são... Você está dizendo uma coisa, mas o seu corpo está mostrando outra, a verdadeira, que muitas vezes é contrária àquilo que você está dizendo. Então nós precisamos entender tudo isso. Ah, não, mas eu estou sendo sincero, mas o seu corpo está mostrando que não é. Conscientemente você está querendo ser, mas ainda não é. E o seu inconsciente te mostra a direção espraiada no seu corpo, na sua expressão. É muito comum, às vezes, em casa, né? Marido e mulher. Você disse isso. Tá, mas eu não disse com essa conotação, eu disse sim. Mas como é que você sabe? Sua fisionomia está mostrando. Você está falando uma coisa, mas sua fisionomia está mostrando outra. Quantas vezes isso acontece na relação a dois? Você diz uma coisa, mas o seu rosto fala mais do que você, sua expressão fala mais do que você. Você diz que agradou, mas a sua expressão está mostrando um desagrado. Não acontece isso? E muito mais. Então é necessário que a gente comece a se conhecer mais, né, para ter conhecimento, para saber diferenciar o que é nosso do que não é nosso. A autopercepção é uma atividade dos nossos sentidos. Portanto, lembremos-nos, se não exercitarmos uma constante comunicação com nós mesmos, simplesmente não poderemos nos comunicar de forma apropriada com os outros indivíduos, encarnados ou desencarnados. É simples assim. É simples assim. Não adianta, mas eu tenho que fazer, quais os exercícios mediúnicos que eu tenho que fazer? Se conhecer. Esse é o exercício mediúnico. O que eu tenho que fazer para minha mediunidade ser melhor? Se perceber mais. Reconhecer sentimentos, reconhecer emoções, como isso se manifesta em você corporalmente. Para você ter facilidade de perceber o outro, ter facilidade de perceber os espíritos e entender o que está percebendo. Uma outra questão muito preocupante dentro da mediunidade, dentro de um grupo mediúnico, a questão de sintonia e homogeneidade na equipe mediúnica. Então, no livro dos médiuns, nós vamos ver esse texto. Uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultantes de todas as dos seus membros e formam como um feixe. Ora, esse feixe tanto terá mais força quanto mais for homogêneo. Jesus falava do feixe de varas, que nós devíamos ser como um feixe de varas. Porque uma vara sozinha é fácil de ser quebrada. Quando nós somos um feixe de varas, é muito mais difícil. Meu pai dizia que jacu fora da manada é papá de onça. Né? Dentro da manada nós estamos fortalecidos. Fora, nós ficamos vulneráveis. Então, um grupo mediúnico é a reunião de todos os pensamentos, sentimentos e emoções dos membros que participam. Eu costumo dizer que é um somatório de caprichos. Quando nós temos um grupo de pessoas, nós temos vários caprichos diferentes.
Cada pessoa tem um capricho diferente. E para que nós tenhamos sintonia e homogeneidade, é preciso trabalhar esses caprichos. Harmonizar isso. Se os membros de um grupo mediúnico estiverem apenas obedecendo a regras e padrões prescritos para o dia da reunião, desde quando acordam até o horário pré-estabelecido para o seu início, podem estar apenas a serviço de fórmulas superficiais e bem estreitas. Quando reconhecemos nossa junção com tudo que existe, ampliamos nosso conceito de sintonia. Então, sintonia não é só obedecer a regras pré-estabelecidas. Todo grupo mediúnico tem suas regras. Tem horário de chegar. Ah, não, você tem que ficar o dia inteiro, a véspera, o dia da reunião, manter uma harmonia. Adianta, gente. Adianta. Você chegar, você passa uma semana inteira fazendo presepada. Aí chega no dia da reunião, não, hoje eu vou ficar bacana. Hoje eu vou me concentrar, hoje eu vou fazer uma meditação. Como é que você vai conseguir meditar se passou a semana inteira aprontando? Não tem como deixar que o lixo mental invada o seu momento de meditação. A meditação é um treino. Você só consegue deixar a mente silenciar depois de uma repetição constante durante um bom tempo, treinando a sua mente a silenciar. Por quê? Porque nós recebemos um treino desde que nascemos e desde encarnações anteriores de fazer a mente produzir. Então a nossa mente é um torvelinho. Silenciar a mente, parar esse torvelinho, é treino. Ele fala assim, mas eu não consigo fazer isso. Mas ninguém consegue de uma hora para outra. Então é fantasia. Dizer, olha, no dia da reunião você se prepara. Não, você tem que se preparar a semana inteira. É o ano todo. Não basta se preparar um dia. Nós estamos num exercício de crescimento, pessoal. Então, se eu vou trabalhar com isso, eu preciso de estar em harmonia. É todo o tempo. Mas isso é muito difícil. E nós estamos aqui para quê, gente? Nós estamos aqui a passeio. Isso é escola. Não é o centro espírita, não, a terra. A terra é a escola. E todos nós somos alunos desse educandário, cada um fazendo o curso que necessita. E não podemos mais perder tempo. O tempo para nós urge. Mas por que nós não podemos perder mais tempo? Estamos vivendo um momento divisório no processo evolutivo da Terra e nosso. É questão de permanecer ou sair. É questão de merecer estar numa condição melhor ou mudar para uma condição onde nós teremos perdido o nosso paraíso, porque isso aqui para nós, que a gente acha que é um inferno, será um paraíso no outro lugar. Terá sido um paraíso. Tudo que nós passamos aqui, num outro lugar mais agreste, mais sofrido, com espíritos ainda primários, mais do que nós, para que nós sejamos aqueles que vão ajudar a crescer aqueles espíritos. Nós estamos vivendo um momento em que não dá mais para perder tempo. Não dá mais para ficar esperando, né, lembrando daquela música do Raul Seixas, ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não dá para esperar o dia da nossa sorte. Sei que antes da minha morte eu sei que esse dia chegará. Ora, não dá mais. Não dá mais.
nós temos que escrever a nossa sorte. Estamos vivendo um momento em que nós somos os autores da nossa sorte. Muito mais do que ontem. Porque é momento de definição, de reposicionamento para uma vida melhor. A gente quer uma vida melhor, então façamos por onde mereçamos essa vida melhor. Então, para que nós possamos, numa reunião mediúnica, estar inteiros para o processo, nós temos que estar buscando essa inteireza no dia a dia, não só no dia de uma reunião. Tem um amigo meu, que uma vez ouvindo uma palestra numa semana espírita, ele virou para mim e falou assim: eu acho a doutrina espírita maravilhosa, mas eu não estou pronto para ser espírita. Aí eu disse: mas por que você não está pronto para ser espírita? Cara, você seria uma excelente pessoa, você é uma excelente pessoa. Não, mas aí eu vou ter que deixar de fazer muita coisa que eu gosto de fazer. Então, não é que ser espírita, para ser espírita a gente tem que deixar de fazer coisas que a gente gosta de fazer. É que nós podemos fazer essas coisas com mais qualidade. É diferente. Com mais consciência, com mais presença, com mais postura, com mais equilíbrio, com mais discernimento. E é claro que tem coisas que não vale mais a pena fazer. Já não faz parte mais do nosso processo de vida. Fazer determinadas coisas não tem mais a ver conosco. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês estarem fazendo alguma coisa, alguém chegar e perguntar: mas você fazendo isso? Nunca aconteceu? Significa que aquela pessoa te vê com olhos que você ainda não enxerga de si mesmo. Aquela pessoa viu você em alguns momentos e deduziu a partir do que você mostrou um perfil que é melhor do que o que você acha. E aí quando a pessoa vê: mas isso não parece com você, isso não tem a ver com você. E muitas vezes não tem mesmo. Mas a gente permanece com hábitos arraigados, coisas que não deveriam nos pertencer mais. Vícios de comportamento, vícios de toda a natureza, dos quais nós precisamos nos libertar. Esse feixe, né, de energia, da presença, da união das pessoas, terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Então, para que uma reunião seja homogênea, seus participantes precisam acreditar realmente que as habilidades de cooperação e as alegrias do serviço em conjunto são um investimento poderoso e sábio para o crescimento evolutivo. Gente, uma coisa que nós precisamos começar a desenvolver mais é a capacidade de nos conectarmos uns com os outros. Como é que a gente se conecta um com o outro? Como? Meio mais fácil de conexão um com o outro. Vem cá, Felipe. Vou dar um exemplo do melhor maneira, bem mais fácil de a gente se conectar um com o outro. Aqui, o que aconteceu? Ó. Coração com coração. Essa é a melhor conexão que tem, gente. Dois corações batendo juntos como se fossem um só. Obrigado. Dois corações batendo juntos como se fossem um só. E é abraçar mesmo. Não é ficar assim não. Porque muita gente para abraçar, abraça com o peito, a bunda fica lá. Não, gente, é abraçar por inteiro. Ah, mas e se for mulher?
Eu sou homem. Se for mulher, qual o problema? Encosta. Ah, e se for homem? Encosta, gente. Qual o problema de encostar? Encostar não arranca pedaço, não. E nem ofende ninguém, não. E não vai mexer com o sexo de ninguém, não. Até porque o erótico sempre vai existir. E quando você abraça com sinceridade, mesmo que o erótico se manifeste, que ele é puro, não tem sacanagem, não tem desejo. É o erótico daquela vibração afetiva. Não tem nada a ver com sexo. É um erótico natural. E aí a gente fica com medo. Nossa, mas eu fiquei com ereção porque encostei na fulana. E aí vem o sentimento de culpa. Isso são coisas, são maluquices que a gente cria, que foram criadas, passadas por nós, no nosso processo cultural, e desenvolvemos tabus com relação a essas coisas. Nós precisamos começar a quebrar, desconstruir essas crenças equivocadas e colocar no lugar coisa sensata, coisa digna. Então não há inconveniente nenhum em que você abrace um homem e que eu abrace uma mulher e que sinta o erótico. Não há nenhum inconveniente nisso. Foi um abraço sincero, coração com coração, mexeu com energia. E a energia do amor é também uma energia sexual. Você mexeu com toda a sua energia. E mexe com tanta energia que um abraço desse, pelo tempo que nós nos abraçamos aqui, equilibra o sistema imunológico. Livra-nos de doenças. Feito com amor, feito com sinceridade. Então a melhor maneira de nós nos conectarmos. Então eu chego num grupo mediúnico, boa noite, gente. Não, gente, abraça. É a melhor maneira de desenvolver as habilidades da cooperação e da alegria do serviço. Eu abraço fulano, eu abraço fulana, dou um beijo. A gente sente outra energia. Perder a vergonha de abraçar. Para a gente conectar mentalmente, a gente precisa de criar ambiente. E esse ambiente do abraço sincero é muito bacana. Transforma o grupo numa família. Um grupo de pessoas estranhas numa família afim. De pessoas afins. Tá? Necessitam ter uma compreensão de que a harmonia grupal depende de uma interação coletiva mais profunda, reconhecendo que nenhuma unidade ganhará à custa de outra, pois cada porção contribui para a totalidade e a totalidade, por sua vez, nutrirá todas as porções. Então, se nós nos unimos, nós fazemos uma totalidade que nutre todo mundo. Abastece a todos. Né? Um problema que a gente encontra na mediunidade. A arrogância competitiva. São os médiuns invejosos. Os que veem com despeito os outros médiuns melhor apreciados e que lhes são superiores. São tidos ou classificados por Kardec como médiuns invejosos. Sentir alguma coisa não quer dizer que vamos manifestá-la ou colocá-la em prática. Significa que quando nós nos permitirmos sentir, conseguiremos gradativamente compreender a nós mesmos e assim iniciar a nossa transformação íntima. É aquilo que eu disse lá atrás. Não vamos impedir os nossos sentimentos. Ah, porque eu olhei para fulano e não fui com a cara dele. Tá, eu entendi. Eu não fui com a cara dele porque ele despertou alguma coisa em mim. Então, o que eu preciso fazer? É melhorar aquela pessoa? É melhorar a mim.
Porque quando eu não vou com a cara de alguém, é porque aquele alguém desperta em mim alguma coisa que não está elaborada. Então aquele alguém apenas é para mim um espelho, no qual eu miro os meus próprios defeitos, nos quais eu reconheço os meus próprios defeitos. Então, quando eu olho para alguém que me desperta qualquer coisa de negativo, eu tenho que parar para refletir o que está acontecendo é comigo, não é com ele. Porque isso trabalhado em mim, ele para de me causar aquele problema. Ele para de me causar aquele inconveniente. Porque a sensação não foi ele que despertou, foi eu que despertei. Foi despertada em mim e não nele. Se nele também há esse despertamento, então tem problema dos dois lados. Mas eu vou resolver o problema dele para melhorar o meu? Ele vai resolver o meu para melhorar o dele? Não, cada um resolve o seu. E a partir daí nós deixamos de ser antagônicos. Então é muito importante nós estarmos entrando em contato com os nossos sentimentos para reconhecer o porquê de estarmos despertando determinadas sensações, sentimentos ou emoções na presença de quem quer que seja. Ou que a presença de quem quer que seja nos desperte isso. E avaliar, bom, o que não está bem comigo para eu estar tendo isso? O que foi que essa pessoa despertou em mim? E a partir dessa compreensão, dar nome para os sentimentos que nós estamos tendo. E entender por que eles surgiram. Ah, porque a pessoa é feia? Não, ser feio não é o problema. Qual foi a feiura em mim que foi despertada com a feiura do outro? O que lá no meu inconsciente, na minha sombra, foi remexido quando eu olhei para aquela pessoa? Quando aquela pessoa falou comigo? Porque fulano é desrespeitoso. E ele faltou com respeito comigo. Qual que é o problema aí comigo, então? Quando alguém faltou com respeito comigo e isso criou em mim uma reação forte. Onde é que é o problema? Qual é o problema? Excesso de orgulho da minha parte. Ego em cima do pedestal, inflado. O meu ego está muito grande para o meu tamanho. Então, o indivíduo, ele pode faltar com respeito o tanto que ele quiser. Eu posso me sentir desrespeitado ou não. Entendem? Qual é a diferença? Se eu estou em harmonia comigo mesmo, ele vai fazer o que ele quiser e vai ficar do tamanho que ele pôs. Não que eu tenha que ficar daquele tamanho. Mas quando o meu ego inflado vem à tona e eu vou repreendê-lo, muitas vezes eu vou ficar de um tamanho menor do que aquele que ele me pôs. Porque eu vou dizer coisas que ao invés de elevar-me, vão rebaixar-me para baixo da postura dele. E quando eu tenho uma atitude madura, naturalmente eu me coloco acima. Então, reconhecer os nossos sentimentos, nos permitirmos sentir, reconhecer e, a partir daí, transformar. Conhecer os verdadeiros motivos de tudo aquilo que impulsiona as nossas ações nos permitirá dirigir nossos sentimentos, fazendo o que nos parece ser direito e tomando decisões importantes para o nosso crescimento interior. Em realidade, a causa de tudo está dentro e não fora de nós. É sempre conosco o problema, tá?
Fulano é chato, o problema não é dele, é nosso. Fulano é cansativo, o problema não é dele, é nosso. É sempre conosco. Não tem que mudar o fulano, né? É a gente que tem que se mudar. Ah, então eu vou mudar de cidade. Que mude, mas faça uma mudança. Agora lembre-se que se você mudar de cidade, você se leva junto. Você se leva junto. E se não trabalhar a questão, vai aparecer outro chato na outra cidade. E você vai ter que continuar mudando de cidade. Fazer que nem aquele cara, né? O cara era dono de um posto de gasolina. E ele estava ali na bomba de gasolina, enchendo o tanque dos carros. E o filho dele, menor, do lado. Aí chega um cara com a família, a bagagem, todo dentro do carro, né? Um trollerzinho atrás, para poder carregar algumas coisas da mudança. E aí ele pergunta, a cidade aqui como é? É uma cidade boa? As pessoas são boas? Aí ele disse, como era a cidade de onde você vem? A cidade de onde eu venho é ruim demais. As pessoas são fofoqueiras, e as pessoas são mesquinhas, a cidade é feia, é chata, todo mundo chato, e eu não me dei bem lá. E aqui? Falei, aqui é do mesmo jeito. Aqui é do mesmo jeito, as pessoas são assim, iguaizinhas você falou. Ah é? Tá, então tá, foi embora. Daí a pouco chega outro, e o garoto observando. Chega outro, na mesma situação, também fazendo mudança, e pergunta para ele a mesma coisa. E ele pergunta novamente, como era a cidade onde você vem? Que cidade maravilhosa, as pessoas maravilhosas, gente boa, gente amiga, um coração muito grande, amei a cidade e tenho pena de estar recebendo, né, de ter que mudar por condições que alheias à minha vontade. Aí ele falou assim, bom, a cidade aqui também é assim. Gente hospitaleira, gente boa, gente, né, amiga, receptiva, a cidade é uma gracinha e tal. Depois que ele foi embora, a criança assim, não sabia, não entendeu nada, né? Pai, mas por que o senhor falou uma coisa para um que a cidade não presta e para um que a cidade é boa para o outro? Ele falou assim, porque não depende da cidade, meu filho. Depende de como a pessoa está por dentro. Então, se você está num lugar e tudo não presta naquele lugar, o problema não é o lugar. Todas as pessoas não prestam, só você que é bom? Não tem lógica. Então nós temos que rever os nossos sentimentos. É lidar conosco, não é com o outro. Os nossos problemas não são com as pessoas. Os nossos problemas maiores são conosco. É com nós mesmos que nós temos que trabalhar todo o tempo. Melhore-se, que o resto todo melhore ao seu redor. Mude o seu olhar, que você passa a ver as pessoas com outros olhos. É natural. É o nosso olhar que precisa mudar. Então, os sensitivos que não se comunicam com os próprios sentimentos costumam não se comunicar também de maneira adequada com os dos outros. Por isso nós vamos ter médios invejosos. Pessoas que não dão conta de si, e aí começa a ver os que dão conta e querem puxar para baixo. Querem puxar para baixo, derrubar. Não dá para viver bem com alguém que dá conta se eu não dou conta. Eu começo a tentar puxar o tapete do outro. O sentimento de inveja é uma forma quase sempre inconsciente que a inferioridade encontra de homenagear os que possuem merecimento. Tá? É uma forma inconsciente de homenagear quem tem merecimento. Poderíamos dizer que o invejoso procura apaziguar seu inimigo interno, difamando ou maldizendo os outros. É como se ele pensasse de si para consigo: preciso tomar uma postura acusadora para não ter problema de autoacusação.
Então, na realidade, ele acusa para não tomar consciência da necessidade de olhar para dentro. Eu ponho tudo para fora, porque aí eu não preciso olhar para dentro. Embora certos médiuns estejam fervilhando na baixa estima e na frustração, ainda continuam se posicionando num sentimento de superioridade para conquistar o mundo exterior. Eles se consideram pessoas muito especiais e se utilizam de conversas interessantes e de uma enorme capacidade imaginativa para desvendar vidas passadas, reencontros e desencontros reencarnatórios, missões sublimes e outras tantas revelações. Dessa maneira, insuflam o ego dos incautos, passam a subestimar de forma engenhosa a tarefa mediúnica de outros médiuns, sem que ninguém perceba a arrogância competitiva que eles nutrem no seu mundo íntimo. Então, muito disso ainda acontece dentro do meio mediúnico. É aquele médium vaidoso que quer mostrar, que quer dizer que viu, e aí fala, porque na sua encarnação anterior, baseado em que permissão você pode visitar a encarnação do outro? Que dom mediúnico é esse que te permite invadir a história pregressa do outro? Se o outro mesmo tem apagado essas memórias. Tá? Se há médios que têm essa disposição, são médios que já estão um pouco mais elevados na sua compreensão para ter condição de respeitar as demandas internas alheias. Não para ficar fazendo propaganda porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, porque aquilo. Então tem muita gente aí falando de coisas que não vê, que não ouve, que não sente, só para serem portadores de notícia e se sentirem acima do normal das pessoas, mais considerado, mais favorecido, mais festejado. Tá? Por isso, muito cuidado com o que determinados médiuns vêm dizer, porque eu vi assim, porque eu vi aquilo, porque eu senti isso, porque eu senti aquilo. Passa pela peneira do bom senso, da verdade, da utilidade. Peneire bem. É verdade? Tem utilidade? Tem bom senso isso? Se não tiver, descarta. Você não precisa desse tipo de informação. Médiuns que não sabem de onde derivam seus pensamentos, atos e atitudes, não possuem uma real consciência do processo mediúnico e das forças espirituais que os envolvem. Consciência de orgulho. Você veja que não é a primeira vez que a gente está abordando o orgulho, né? É porque realmente isso faz muito mal às nossas relações. E faz mal às nossas relações na família, faz mal às nossas relações de trabalho, faz mal às nossas relações mediúnicas, faz mal sob todos os aspectos. Confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo daquilo que não vem deles, importância irrefletida atribuída aos grandes nomes, recusa de conselhos, tomar a mal toda crítica, distanciamento daqueles que devem dar avisos desinteressados, que podem dar avisos desinteressados, crença na sua habilidade, malgrado sua falta de experiência. Tais são os caracteres dos médiuns orgulhosos. Nós é que decidimos de que modo interpretaremos os atos e atitudes que acontecem em nossa vida. Qualquer que seja a importância e o significado de determinada pessoa ou acontecimento,
que determinada pessoa ou acontecimento tenham para nós, eles terão o exato sentido e o valor que nós lhes atribuirmos. Em muitas ocasiões, percebemos as coisas não como elas são, mas como nós somos. Não há uma interpretação generalizada, mas sim a nossa percepção individual e peculiar de sentir e de viver. Então, muito cuidado com aquilo que a gente sente, muito cuidado com os nossos julgamentos, muito cuidado com a forma como nós enxergamos as coisas. Porque é a nossa ótica. Ah, mas o que eu acho é isso, é o que você acha, mas o que você acha não é a verdade toda. O que você acha pode não ser a coisa mais correta, mais coerente. Pode haver alguém que mostre uma outra realidade e que seja mais completa do que a sua. Então, não fechar nunca um diagnóstico de situações e de pessoas. Porque eu acho que o fulano é assim. Você viu o que o fulano te apresentou num dado momento. É por isso que nós nos equivocamos com as pessoas. Porque de repente eu vi o que ele me apresentou num dado momento e não me agradou. Mas, em outros momentos, ele pode apresentar outras coisas que me agradem profundamente. Mas se eu já fechei o diagnóstico da pessoa por aquilo que eu vi pela primeira vez, naturalmente eu vou me equivocar. E assim também com o lado positivo. Fulano é maravilhoso. Aí quando você vê o fulano maravilhoso fazendo alguma coisa que não é maravilhosa, você se desencanta. O desencanto foi de quem? Seu. Exclusivamente seu. Porque o fulano só é aquilo que ele dá conta de ser. Seja bom ou seja ruim, ele é aquilo que ele dá conta de ser. E é preciso respeitar os limites daquilo que cada um dá conta de ser. Ah, mas não poderia mudar? Sim, eu posso dar um toque, você pode ajudar, nós podemos fazer algum movimento, você pode fazer uma terapia. Há várias possibilidades de abrir-se horizontes de quem quer que seja para uma coisa melhor. No entanto, é necessário respeitar o tempo do outro, o limite do outro. Não querer que as pessoas andem com os nossos pés, pensem com a nossa cabeça. Façam com as nossas mãos, porque isso é irreal. Desse jeito, só nós damos conta de fazer. Caminhar com os meus pés, só eu. Fazer com as minhas mãos, só eu. Nem um filho pode fazer com as mãos dos pais. Quanto mais com a cabeça. Cada espírito é um universo diferente de debilidades e de potencialidades. Isso precisa ser respeitado. Ah, não pode estimular? Pode estimular o que você quiser, mas tem que respeitar o tempo. É como outro dia, a minha esposa chegou para mim e falou assim, olha, estou precisando de arrumar aquela gaveta ali, será para você dar uma arrumada nela? Eu falei assim, espera o meu tempo. Se você puder esperar o meu tempo, eu vou arrumar. É porque eu não quero. Espera o meu tempo. Se quiser que eu arrume, espera o meu tempo. E ela está esperando ainda. Continua esperando. Espírito disciplinado. Espírito disciplinado. O indisciplinado sou eu, mas ela é disciplinada, está esperando o meu tempo. Tá? Não criou briga, não criou confusão. Esse é um espírito que realmente entende o limite do outro. Graças a Deus. Isso aí eu já falei, né? Orgulho é uma forma pela qual interpretamos as pessoas e os fatos. É um estado de consciência
em que a insensibilidade predomina. Prestem bem atenção nisso. O orgulhoso prevalece no comportamento dele um estado de insensibilidade. Conta tudo. O orgulhoso utiliza unicamente o que supõe ou imagina, não o que sente. Ele não se permite sentir. É um estado de insensibilidade. É o que eu imagino, é o que eu acredito, é o que eu penso, mas o que eu sinto? Ele não dá conta de perceber o que ele sente. Sua percepção é distorcida, pois ele apenas dá importância ao que os outros vão pensar ou achar dele, e não presta atenção em seu universo interior. Ele apenas vive experiências teatrais, interpreta papéis no palco da vida. Esse é o indivíduo orgulhoso. Se você pensa bem de mim, está feliz. Então eu faço tudo para mostrar para os outros que os outros querem, o que eu quero que os outros sintam e que percebam a meu respeito. Mas eu não entro em contato com os meus sentimentos. Eu não entro em contato com as minhas emoções. Eu não entro em contato com os pensamentos, sentimentos e emoções dos outros. O que interessa é estar como estrela no palco. O olhar do outro é importante. Enquanto houver o olhar do outro para me sustentar, eu me sinto bem. A hora que tirar esse olhar, é como se realmente puxasse o tapete. O orgulhoso se vê sem estrutura. O que dá estrutura para ele é o que os outros pensam e o festejamento dos outros a seu respeito. Os orgulhosos estão mais interessados no modo como se apresentam do que no modo como sentem. Aí eu coloquei a propósito essa imagem que dá, quem assistiu esse filme, O Diabo Veste Prada, tem a noção exata nesta pessoa daquilo que é o orgulhoso. É desempenho de papel o tempo todo. É teatro o tempo todo. A pessoa não tem sensibilidade, ela não percebe, ela não tem sensibilidade para perceber o sofrimento da secretária, nem o sofrimento das pessoas. É só a aparência. De fato, negam qualquer aviso do coração que conteste sua imagem onipotente. Agem distanciados de sua intimidade. Se agem distanciados da sua intimidade pessoal, que se dirá com relação à intimidade do outro? Estão anos-luz de distância. Não importa o que o outro está sentindo, não importa o que está acontecendo com o outro, porque eu não tenho essa presença, eu não tenho essa noção, eu não tenho essa percepção. Valorizam títulos e nomes importantes, são enamorados de sua autoimagem. Não estar em contato com os próprios sentimentos causa progressivamente uma grave descompensação emocional. Então, é muito importante que, na condição de médiuns, nós estejamos atentos contra o orgulho no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Perceber o momento que nós estamos sendo insensíveis com as nossas próprias emoções, sentimentos. Nós estamos dando conta de vivenciá-los, de percebê-los. Porque quando nós estamos sendo veículos do pensamento dos espíritos, nós vamos ter que lidar não só com os pensamentos deles, mas com os sentimentos, com as emoções e com as sensações deles. Imagina alguém se colocando por seu intermédio. Você precisa ser fiel instrumento. E se você não tem sensibilidade para captar, para perceber o sentimento do outro, fica uma coisa fria e passa-se uma coisa fria
o que dá para aqueles que estão à volta, e principalmente para o doutrinador, uma imagem totalmente errônea do que de fato está acontecendo. Consequentemente, isso altera o resultado de uma doutrinação mediúnica. Todo o resultado de um trabalho mediúnico, de profundidade, ele perde a profundidade, fica só na superficialidade. Outra questão, questão da falibilidade. As reuniões de estudo, por outro lado, são de imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar e que a elas não vêm com uma tola presunção de infalibilidade. Eu coloquei esse exemplo do peixinho aqui, porque crescimento demanda esforço. Crescimento tem que ter envolvimento, você tem que ter coragem de se lançar. Ah, mas e se eu não conseguir? Aqui não há esse pensamento de não conseguir. Lembre-se, quando nós viemos para cá, iniciamos essa encarnação, Deus nos concedeu todos os potenciais, todas as possibilidades e potencialidades para que nós pudéssemos sair daqui vitoriosos. Só não sairemos se não quisermos. Não depende de nada que está acontecendo em torno de nós. Depende só do nosso envolvimento, do nosso esforço pessoal, da nossa vontade, da nossa determinação. Então, é muito importante que nós nos permitamos os estudos, porque não existe médium infalível. Podemos fracassar? Podemos. Tanto na nossa encarnação, como na nosso trabalho mediúnico. E o que nos leva a diminuir as chances de falibilidade, a ter sucesso no trabalho mediúnico e na nossa vida? É a coragem de trabalharmos mais, é o estudo que nos chama a atenção para o despertamento, são as buscas que nós fazemos, tá? Seja através de processos terapêuticos, seja através de qualquer tipo de intervenção externa que nos ajude a olhar para dentro e nos conhecermos melhor. A diferença entre ter religiosidade e ser religioso é que o religioso acredita unicamente nas experiências que os outros disseram que tiveram com Deus, enquanto que aquele que cultiva a religiosidade desenvolve sua própria experiência com o Criador. É diferente ser religioso e ter religiosidade. Religiosidade é um estado de alma, é um estado de busca de conexão com o mais alto. Tá? Então nós estamos aqui para desenvolver isso, todos nós. E a doutrina espírita nos encoraja a uma interiorização em busca da iluminação íntima. Doutrina que nos inspira não somente a recorrer à sabedoria das criaturas iluminadas que vivem em nossa época ou que viveram antes de nós, mas também nos ensina a tomar posse da força espiritual que há em nosso interior. Então veja como a doutrina espírita é maravilhosa, ela é progressista. Lá, nos princípios da doutrina espírita, existe um princípio que nós não podemos nos esquecer dele. Chama-se evolução. Então a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. Kardec, na introdução do livro A Gênese, ele nos diz que onde a ciência avançasse, que nós deveríamos seguir com ela. Avançando no nosso conhecimento, avançando no nosso entendimento. Então é muito importante que nós saibamos aproveitar
a sabedoria das criaturas iluminadas que vivem em nossa época. Existem hoje trabalhos de busca de diferenciadas expressões, formas e de orientações. E nós não podemos desprezar esses trabalhos, porque existem, da mesma forma que tem gente iluminada dentro da doutrina espírita, tem gente iluminada fora também. Nós não podemos ser tolos e presunçosos, porque nós vamos calhar no orgulho e na insensibilidade, de achar que só dentro da doutrina espírita nós nos esclareceremos, que só dentro da doutrina espírita nós vamos tomar conhecimento com a nossa intimidade. Pois eu digo para vocês, de experiência própria e de vivência, eu tenho tomado mais contato com a minha realidade interna fora da doutrina do que dentro dela. Porque a doutrina fala a nossa consciência. E lá fora, nos processos de buscas que a gente faz, nós vamos encontrar trabalhos que fazem mexer com o nosso corpo, com os registros que estão no nosso corpo, e isso despertando os registros da nossa consciência, levando à construção e desconstrução de um monte de coisas que impactam a nossa vida diária e o nosso viver com harmonia e com conhecimento de nós mesmos. Então a doutrina nos dá instrumentos para que nós busquemos esse autoconhecimento. Mas nós temos aí fora uma gama de conhecimentos de pessoas iluminadas e de trabalhos iluminados tanto quanto as pessoas iluminadas que os coordenam, que ajudam a despertar aquilo que dentro da doutrina a gente não consegue. Por quê? Porque faltam-nos alguns instrumentos, algumas ferramentas para mexer onde dói a ferida de cada um. Para fazer com que essas feridas se abram, para deixar expostas ou exposto todo o nosso ser e a nos deixar perceber onde estão os registros que nós precisamos tomar conhecimento. E reconhecendo esses registros, saber trabalhá-los melhor. Então ela nos dá um grande potencial de instrução e orientação para essas buscas maiores que vão nos ajudar a crescer. E nos mostra a importância de reconhecer e tomar posse da nossa força espiritual, que outros estudos, outros campos de estudo chamam de poder pessoal. Então, o poder pessoal é essa força espiritual que todos nós temos e da qual nem sempre fazemos o uso devido. Às vezes nem reconhecemos. E por não reconhecer, não sabemos usar. É dessa força espiritual, é desse poder pessoal que nos momentos de crise nós tiramos uma força desconhecida, aparece-nos uma força que nós não sabemos de onde veio. E ela não é atributo de espírito, não é força que o espírito nos dá. É força que vem de dentro. Pode ser robustecida pela influência e pelo amparo de bons espíritos, quando nós estamos bem focados. Mas é predominantemente nossa. E que pode ser sempre utilizada. A medicina chinesa chama essa força de Qi ou Ti. E que todos nós temos e usamos sempre que precisamos. Serve para os momentos de crise vivencial, de crise emocional ou de uma crise de saúde que nos traz de volta de quase morte para a posição de um equilíbrio de novo. Nós precisamos reconhecer essa força interna e aprender a lidar com ela, usá-la para arregimentar, para fortalecer o nosso processo de crescimento e de desenvolvimento. Ora, se procuramos desenvolver nosso potencial de religiosidade,
que é o encontrar Deus em nós, somos convidados a sair de nossas zonas de conforto e nos permitir ser flexíveis à mudança, que é o ponto de partida para atingirmos níveis de consciências cada vez mais elevados e mais amplos. Então, sair da zona de conforto, crescer, meus irmãos, é sair da zona de conforto. Temos que sair do nosso quadrado. Incomoda. A zona de conforto é a zona de comodidade. Então nós só crescemos quando estamos incomodados. Saímos da comodidade. Entretanto, toda mudança gera desafios que ora aliviam e alegram, ora frustram e entristecem. Mudar é um processo que a providência divina utiliza para garantir a evolução. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nessa sentença a palavra-chave é mudança. Então, se nós estivermos sentindo que estamos acomodados, é preciso começar a fazer movimento. E muitas vezes estamos sim. Sair da zona de conforto, buscar realmente movimentos que nos ajudem no processo de crescimento. Somente mudamos ou nos renovamos quando tomamos conhecimento de nossos potenciais sufocados. Isto é, quando constatamos que desconhecemos vários aspectos da vida externa e ou interna. O médium que é ciente da imensidade de coisas que desconhece é sempre receptivo à renovação. Tomar conhecimento de nós mesmos para que possamos nos permitir renovar. E aceitamos mudar quando notamos nossa falta de habilidade em tratar a nós mesmos e aos outros. Quando admitimos ter uma tendência a subestimar e a superestimar tudo. Quando percebemos o quanto nossa consciência é fechada e quando reconhecemos nossa impotência e falibilidade diante da existência. Então, temos que aprender a reconhecer as nossas debilidades para que possamos trabalhar com elas, fazer as mudanças necessárias. Os médiuns que vêm às reuniões de estudo com a presunção tola de infalibilidade são resistentes à mudança. Em verdade, nutrem um senso inflado de valores imaginários e uma postura excessivamente melindrada, por se julgarem possuidores de uma opinião sempre certa. São eminentemente refratários a tudo o que é novo. Então, se há uma posição excessivamente melindrada, prevalece o orgulho. Na realidade, para nós promovermos mudanças, não necessitamos procurar novas paragens, e sim possuir novos olhos. É o nosso olhar que precisa mudar.